pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, já deixa seu like e já deixa seu comentário aqui embaixo também, porque é muito bom interagir com todos vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos e irmãos. Estamos no nosso curso de Gestão da EBD com foco em resultados e hoje nós estamos na nossa aula de número 6, onde nós falaremos sobre a criação de rotinas. Vamos embora para a aula de hoje? Aqui o nosso querido amigo, seu gerente, nosso mascote desse curso. E com o cronograma da aula de hoje, nós temos aqui o para que criar rotinas, o poder do hábito, formação de hábitos e rotinas que uma EBD deve ter. Vamos embora para a aula. Então vamos lá, vamos definir rotina. O que é a rotina? Ela é uma rota das coisas que temos a fazer. Como o próprio radical do nome da palavra já nos diz, rotina vem de rota, de roteiro. Não é uma agenda porque ela não se pauta nos eventos diários, ou seja, ela não está pautada em algo específico de um único dia, mas sim na construção de hábitos, ou seja, eventos rotineiros, coisas repetidas, coisas que eu faço dia após dia, independentemente do meu cronograma pessoal. Como, por exemplo, todos os dias eu vou tomar banho, todos os dias eu vou me alimentar, todos os dias eu vou estudar, que seja, trabalhar, e com todos esses hábitos sendo feitos da mesma forma, mais ou menos no mesmo horário, no mesmo local, justamente para poder criar a formação de hábitos, eu ter um roteiro do que fazer naquele dia, sem precisar ficar olhando toda hora que eu preciso fazer. E para que serve a rotina? Qual é a importância da rotina? A função primordial de uma rotina é servir de guia acerca do que deve ser realizado, quase como um cronograma diário, mas como eu disse anteriormente, não um cronograma que eu precise ficar consultando toda hora, porque por fazer aquilo todos os dias, por fazer aquilo com uma certa frequência, aquilo se torna rotineiro para mim. Ela marca os hábitos e comportamentos que se repetem, então ela está relacionada à repetição no seu cotidiano, assim permitindo o melhor aproveitamento do seu tempo. Rotina é de suma importância, porque quando você tem uma rotina bem estabelecida, quando você tem horários aí pré-determinados e um cronograma de atividades a serem feitos, você consegue render de maneira melhor. Uma pessoa sem rotina, uma pessoa que não tem horário, ela sabe que tem que almoçar, mas não tem horário para almoçar, não tem horário para poder dormir, não tem horário para acordar, e isso afeta diretamente a sua produtividade e a sua eficiência. E quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de administrar pessoas e processos, é de suma importância que se tenha rotina nas atividades a serem executadas, justamente para a gente ter um controle melhor e para que todos estejam aí no mesmo patamar, para que todos estejam alinhados, não só na perspectiva mental, mas também no campo da prática. Garantir que as coisas sejam feitas da mesma forma, mesmo que por pessoas diferentes. É você fornecer ferramentas, é você fornecer aí subsídios e você fornecer aí maneiras da pessoa executar a mesma atividade, sejam pessoas diferentes, mas no mesmo local, de forma diferente, criando um hábito, criando um costume. É dar à pessoa realmente um roteiro. E aí agora nós veremos o poder do hábito. Qual é a importância do hábito, já que ele está atrelado diretamente à rotina? E qual é a importância dele na vida e também na EBD? O que são hábitos, na verdade? Então vamos lá. Hábitos são repetições que fazemos no nosso dia a dia, se tornam parte da rotina. Eles podem ser saudáveis, benéficos ou não. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de não se exercitar fisicamente falando. Isso é um hábito saudável? Não, mas não deixa de ser um hábito. Uma pessoa que dorme todos os dias às 3 da manhã e acorda às 15 da tarde, não por motivos de trabalho, mas simplesmente porque fica navegando na internet até tarde. Isso é um hábito saudável? Não, não é um hábito saudável. Então, os hábitos eles podem ser benéficos ou não, saudáveis ou não. E na EBD não é diferente. A liturgia de um culto da EBD, tudo isso forma hábitos e uma boa organização garantirá
a boa formação de hábitos em todos os membros da sua equipe. Criar bons hábitos na sua equipe vai ser muito bom e vai ser muito saudável, porque quando você não estiver ali, as pessoas saberão o que fazer, as pessoas saberão como prosseguir. Não vai parar a EBD porque você não está ali, porque todo mundo sabe a liturgia de uma EBD, todo mundo sabe como deve ser feito. O bom líder, o bom gestor, é aquele que deixa tudo tão bem gerenciado que com a sua ausência as coisas fluem de igual modo se ele estivesse ali. Então, criar hábitos, criar rotinas é de suma importância justamente para você fomentar com a sua equipe o que é importante e o que você espera que eles façam mesmo na sua ausência, e garantir também que esses hábitos são saudáveis. Agora eu vou falar com vocês aqui sobre o ciclo do hábito, como se dá um hábito. Então vamos lá. O hábito ele começa com a deixa, que é um estímulo que manda o seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Sentir tédio após o almoço pode ser uma deixa, por exemplo. Então vamos lá. A deixa nada mais é do que aquele estalo que o seu cérebro ele entra em modo automático. Acabou de almoçar, o que algumas pessoas costumam fazer depois que terminam de almoçar? Tirar aquela sonequinha, já tem o hábito de tirar aquela sonequinha. Tem pessoas que terminam o almoço, já tem o hábito de quê? Navegar nas redes sociais. E aí cada pessoa vai ativar o seu modo aí de acordo com a deixa que o seu cérebro está dando, de acordo com o estilo, né, de sinal que ele está dando. A rotina, como a gente já viu, é a criação e a execução do hábito em si. A rotina pode ser física, pode ser mental, pode ser emocional. Diante do tédio, por exemplo, pode-se escolher comer. Algumas pessoas usam o tédio como um estalo, como a ignição para poder comer compulsivamente. Algumas pessoas se usam aí do tédio para poder assistir séries loucamente e começar a procrastinar. Então, repare aí a rotina que a sua EBD tem tomado de acordo com os estímulos também que ela tem recebido. E a recompensa, porque todo hábito no final ele traz uma recompensa, ela está no prazer que aquilo proporciona para o nosso cérebro. Por exemplo, se a pessoa tem o hábito aí de comer, compulsivamente falando, ela vai sentir o prazer de aliviar aquela tensão, de aliviar aquela ansiedade quando ela come. Então, todas as vezes que ela se sentir ansiosa, imediatamente o estímulo que o cérebro vai receber é para poder. A deixa, né, que ele vai receber é a ansiedade, justamente para poder estimular o hábito, a rotina, que é a execução do hábito em si, que é comer sem parar, para poder trazer a sua recompensa, que é o prazer momentâneo. E isso acaba se tornando um ciclo. É por isso que algumas pessoas estão presas a certas rotinas, presas a um certo hábito, e criar e formar hábitos não é tão simples quanto se parece. Exige muita disciplina, exige muita constância e também muito foco. E aqui a recompensa ela ajuda o cérebro a saber se vale a pena memorizar esse ciclo específico para o futuro. Por causa dessa memória, ele retoma o ciclo quando a deixa volta a ocorrer. Então, reparem aí o que você tem estimulado o seu cérebro, o que você tem dado a ele. A tendência do nosso cérebro, da nossa mente, vai ser sempre economizar energia, vai ser sempre fazer o que for mais prazeroso. Então, muitas das vezes, a gente vai precisar fazer aquilo que precisa ser feito, independentemente da minha vontade de fazer ou não. Por quê? O meu cérebro vai sempre tender a economizar energia, ele vai sempre tender a procrastinar. Mas eu preciso formar bons hábitos, eu preciso criar boas rotinas. Então, se você começar a criar novas rotinas, novos hábitos que demandem um pouco de esforço da sua equipe, não se preocupe, porque no começo provavelmente você vai ter uma certa resistência. Se você, por exemplo, falar assim, olha, a partir de hoje, todo domingo eu vou querer ver o plano de aula de cada professor, pode ter absoluta certeza que isso vai gerar um pequeno estresse, isso vai gerar uma pequena resistência, porque você vai estar quebrando um velho hábito para poder implementar um novo, que vai gerar aí toda uma questão de constância, disciplina e foco, e nem sempre é fácil. E aí, quanto tempo que a gente demora para criar um hábito, para o nosso cérebro entender que aquilo deve ser feito de maneira rotineira, sem que eu precise ficar forçando, sem que eu precise ficar aí estimulando com bastante esforço para aquilo acontecer de forma natural?
Então vamos lá. De acordo com uma teoria elaborada em meados dos anos 60 pelo psicólogo e cirurgião Maxwell Maltz, 21 dias seria o tempo em que o cérebro precisa para se adaptar a uma mudança. Um estudo de Jane, da Universidade College de Londres, publicado em 2012, afirma que para transformar um novo objetivo ou atividade em algo automático, de tal forma que não tenhamos de ter força de vontade, precisamos de 66 dias. Jane diz que as pessoas que foram objetivo de seu estudo levaram de 18 a 254 dias para criar um novo hábito, sendo 66, na verdade, a média desses valores. O número de dias, como tudo na vida, é relativo. Depende de fatores como insistência, perseverança, habilidade e principalmente contexto. Por que eu fiz questão de comentar com vocês aqui a quantidade de dias que a gente tem para formar um hábito? Levando para a nossa vida pessoal, se a gente quiser criar um hábito de leitura, por exemplo, não adianta eu querer colocar na minha cabeça, se eu não tenho o hábito de ler, que eu vou começar a ler 50 páginas todos os dias e vou ler um livro em 15 dias, um livro de 300 páginas. Isso não vai ser possível. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de leitura. Para eu poder criar esse hábito, eu preciso ir aos poucos. Então, isso leva tempo e exige, como eu já disse anteriormente, muita força de vontade, muita constância, muita disciplina, muita dedicação e muito foco. E isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com a sua mentalidade, a sua perseverança. E aí, isso daqui é justamente para te acalmar, para quando você começar a implementar um novo hábito aí na sua EBD, você não se assustar com a resistência e nem desanimar por aquilo não estar acontecendo de maneira tão rápida como você gostaria que fosse. Criar rotina, criar hábito leva tempo, mas depois de pronto, depois de feito, eu te garanto que vale muito a pena. E aí, quais as rotinas que uma EBD deve ter? Oração. A oração não deve ser algo somente lá de fazer antes das aulas. A oração tem que ser uma rotina na sua vida enquanto gestor, na vida da sua equipe. Você estimular os membros da sua equipe a estarem sempre orando. O estudo da palavra, mais do que nunca, você está lidando com o braço direito da educação cristã na sua igreja. Você precisa estimular e criar o estudo da palavra como uma rotina. Isso tem que estar no sangue da sua equipe. Não tem como um professor ser um professor bem-sucedido da escola dominical se ele não tem o hábito de estudar a palavra de Deus. E um outro hábito, uma outra rotina que você pode e deve implementar na sua EBD é o investimento contínuo nos seus recursos, pessoas, materiais e estruturas. E para a gente finalizar aí a nossa aula, Salmo 119, verso 56 diz assim: Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. O salmista que diz que a sua rotina, o seu hábito, é obedecer aos preceitos, às leis e mandamentos do Senhor diariamente. E com isso a gente tem a certeza de que, tendo isso como hábito, como premissa de vida, a gente vai ser bem-sucedido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério. Até a próxima aula. Tchau, tchau.